Agora, nós vamos lá para Êxodo. A gente vai para Êxodo porque nós temos a história de Moisés. E agora sim, então, Êxodo capítulo 4. Nós temos estudado tem quartas-feiras que a gente estuda um versículo só, tem quartas-feiras que é um capítulo inteiro, né? Mas agora nós vamos para o capítulo 4 e o versículo que nós vamos ler é o 19, 4, 19. Então eu vou ler aqui. Diz assim a palavra de Deus. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, volta para o Egito, pois morreram todos os que procuravam tirar-te a vida. Assim tomou Moisés a sua mulher e seus filhos, e os fez montar num jumento, e voltou para a terra do Egito. E Moisés levou a vara de Deus na sua mão. E disse ainda o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todas as maravilhas que eu tenho posto na tua mão, mas endurecerei o seu coração para que não deixe o povo ir. Dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te disse: Deixa ir o meu filho para que me sirva. Mas tu recusaste a deixá-lo ir, por isso matarei a teu filho, o teu primogênito. Muito bem, vamos acompanhar então algumas coisas importantes sobre esse momento bíblico, né? Que Moisés está então já foi chamado por Deus, já esteve diante da sarça ardente, ele disse várias vezes que não queria ir, Deus colocou essa missão sobre Moisés, e agora Deus está dando instruções específicas. Então a primeira lição que nós tiramos aqui é que Deus não explica tudo. Deus, ele vai nos dando instruções à medida que nós vamos obedecendo aquelas instruções, ele vai nos dando novas instruções. Nós precisamos aprender isso. Às vezes Deus não dá o quadro completo. Como, por exemplo, no passado Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Então a primeira ordem que Abraão na época, né, deveria seguir era sair de casa. E ele deve ter perguntado: para onde? Deus disse: eu vou te dizer depois que você sair. Mas, Senhor, eu devo levar roupa de frio, roupa de calor, eu vou levar roupa para a piscina, para a praia, eu levo guarda-chuva. Deus disse assim: sai, Abraão, sai da sua casa, que depois eu vou te dizer. Então você vai levar apenas o que é essencial, uma vez que você não sabe para onde vai. Então, se você levar muita coisa, isso daí vai servir de um peso para você. Então você faça o que eu mandei. Então, primeira coisa. Aqui nós vemos novamente esse trilhar com Deus. Basta, Moisés, que você obedeça aquilo que eu estou lhe dizendo. Gostaria que você não fechasse a sua Bíblia aqui em Êxodo, mas dá um jeito aí de ir lá para Provérbios 3, 5 e 6. Eu garanto a você que depois de a gente fazer toda esse revoo, né, na Bíblia, a gente vai entender tudo aí, tá bom? Então, Provérbios 3, 5 e 6. Olha o que a palavra de Deus nos diz aqui. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Muito bem, vamos observar esse versículo que nós lemos em 4 partes. A primeira coisa que eu tenho que fazer é confiar em Deus totalmente. Totalmente. Eu não devo deixar nenhuma reserva, nenhuma situação da minha vida sem que eu coloque nas mãos de Deus. A segunda coisa que o versículo vai me dizer é que eu devo confiar em Deus de tal forma que eu não devo preocupar-se com o que eu acho que está certo. O meu entendimento não deve servir de base nem de guia
para o que Deus vai fazer na minha vida. A lógica não se aplica, os limites de tempo, de espaço, de força, de dinheiro, não se aplicam. Eu devo confiar em Deus de todo o meu coração e não devo colocar aquilo que eu acho diante de Deus. O meu entendimento não vale. Eu devo reconhecer, a terceira parte, que Deus, Ele está presente em todos os meus caminhos. Qualquer coisa que eu faça, qualquer lugar que eu vá, qualquer coisa que eu diga, qualquer ação, qualquer situação, Deus está lá e Deus está escrevendo a história. Deus sabe o que está acontecendo, Deus sabe o que você passou hoje, Deus sabe a angústia que você está passando, Deus sabe o seu caminhar, Deus não se esqueceu de você. Você deve reconhecer que Deus está junto com você. E o que é interessante nesse versículo é que Deus não vai mudar a situação que você está passando agora, mas à medida que você vai confiando nele, o mais fácil seria Deus, ele tomar alguma providência em você. Mas não, Deus vai tomar providência no caminho. É o caminho que vai mudar e não você, porque você já tem Deus. Se você reconhece Deus em todos os seus caminhos, se você não confia no seu entendimento, e se você confia em Deus de todo o teu coração, então não é você que vai mudar, porque você já está certo. Agora o que vai mudar é o caminho por onde você anda, a vereda é o caminho. É interessante que Deus não vai mudar aquilo que você pensa que Ele vai mudar, Ele vai mudar exatamente o seu caminho. É o inverso. Quando eu ando com Deus, não há nada a ser mudado. Provérbios 16, 7 diz assim: sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos, faz que tenham paz com ele. Quando eu estou caminhando com Deus, e Deus está mudando a vereda, Ele vai tomar providência, inclusive, quanto aos nossos inimigos. Agora, por que eu li isso? Eu não estou falando de Moisés, e também não falei de Abraão. Então, olha só, voltando agora para Êxodo, capítulo 4, você vai ver que tem um versículo aqui que diz assim, versículo 19, disse também o Senhor a Moisés em Midian, vai, volta para o Egito, pois morreram todos os que procuravam tirar-te a vida. 40 anos depois, e nesse dia, morreu a última pessoa que tinha interesse em tirar a vida de Moisés. Nesse dia que Deus está falando com ele aqui, Moisés, agora você pode voltar, porque hoje morreu a última pessoa que queria matar você. Quando você voltar para o Egito, Moisés, não vai encontrar nenhum inimigo lá. Ninguém buscando matar você. O seu nome saiu da lista de procurados. O seu crime caducou. O que você fez de errado, não há mais lembrança. O que é que Moisés passou 40 anos no deserto fazendo? Aprendendo a esperar. E enquanto Moisés não estava fazendo nada, efetivamente nada, Deus estava contando um a um os inimigos de Moisés. E quando então faleceu o último, aí então Deus disse, agora Moisés, você pode voltar. Veja como é importante seguir as instruções de Deus. Porque, deixa eu ver se você consegue entender, porque você vai ver isso no texto ainda. Enquanto você está vendo um detalhe, Deus está vendo todos os detalhes. As coisas que Deus está fazendo, elas têm um conjunto acontecendo e você às vezes não consegue ver o quadro todo. Mas as ações de Deus e as ordens de Deus, elas têm um critério, porque Deus está tomando conta da situação como um todo, que nós não somos capazes. Nós somos pessoas assim, nós estamos aqui, falamos aqui, vamos para lá, mas Deus está olhando o todo. E só Deus pode fazer isso. Nem nós, nem os nossos inimigos, nem as situações estão fora do controle de Deus.
Então agora os inimigos de Moisés não estão mais procurando. E Moisés, ele pega, como qualquer pessoa, uma jumenta, coloca a sua esposa, seus filhos, que ele tinha 2 filhos, Êxodo 19 e 20, né? E agora ele está voltando para o Egito. Enquanto ele está voltando, ele recebe novas instruções. Agora Deus vai dizer: Moisés, não se esqueça de uma coisa. Sabe aquela vara que você usou ali na minha presença, que se transformou numa serpente? Leve essa vara. Moisés, você não tem nada, mas você tem uma vara que é sua. Você vai usar esse cajado lá no palácio, lá no Egito. Lá não tem ovelha, lá não tem utilidade. Esse é um objeto totalmente fora de uso. Ele não é uma arma, não é uma faca, não é uma espada, não é uma lança. Você deve levar um cajado. O sinal dessa vara é que Moisés era um pastor. Moisés era uma pessoa que cuidava de ovelhas. Moisés, você foi preparado por 40 anos e por muito tempo você tem estado com esse cajado. E agora eu vou usar o que você esteve aprendendo nos últimos 40 anos. Significando o seguinte, Moisés, nenhum segundo que você pode ter achado que foi desperdiçado cuidando de ovelhas, não foi desperdício. Eu vou usar isso, Moisés. Eu vou usar o que você acha que é desprezível, foi um tempo perdido, agora eu vou usar esse cajado para fazer maravilhas. Não se esqueça, você talvez não vai encontrar no deserto um cajado, o cajado na areia não tem significado nenhum, não tem ovelha pelo caminho, mas você leve. Isso também significa o seguinte: o que você tem aprendido aqui na igreja, na leitura da Bíblia, o que você tem ouvido da parte de Deus, você pode achar que não tem importância nenhuma, que não tem utilidade, saiba, leve isso com você. Leve o que você aprendeu com você, as palavras que você tem ouvido, que você vai usar. Agora, Deus diz o que Moisés deve dizer, e aqui você vê que Deus está dizendo a Moisés: Moisés, você vai chegar para Faraó e vai dizer assim: Faraó, Israel é o meu filho primogênito, e você tem um filho primogênito. Deixa o meu filho primogênito Israel sair, ou então morrerá o seu filho. Aqui existe uma profecia, porque vocês sabem, todo mundo que conhece a história de Moisés, sabe que esse menino veio a falecer mesmo na 10ª praga. Você sabe disso. Quer dizer, se alguém da parte de Deus está dizendo assim, faça isso, obedeça. Obedeça às instruções. A Bíblia diz que Faraó teve o seu coração endurecido por Deus. Mas Faraó também endureceu seu coração em algumas passagens. Faraó nunca esteve disposto a ouvir, por mais absurdo que fosse o pedido, libertar o povo de Israel. Gostaria que você agora abrisse a sua Bíblia no versículo 24 a 26. E nós vamos entrar num texto que é um texto que muita gente pergunta, muitas pessoas me perguntam sobre esse texto. Eu quero dizer a você, antes de ler o texto, 2 coisas. Nós lemos Gênesis 17, 9 a 14, e no versículo 14 Deus está dizendo a Abraão: Abraão, você vai aprender uma coisa, todos os seus descendentes devem ser circuncidados, é uma aliança. E uma outra coisa, Deus exige daquele que vai cumprir alguma missão santidade. Se você tiver algum lugar para marcar isso, aliança e santidade. Meus queridos, tem muita gente que quer falar em nome de Deus, que quer dizer coisas em nome de Deus, mas não está em santidade. Pois eu digo a você, Deus quer santidade. Se uma pessoa quer ser abençoada por Deus e quer cumprir a missão que Deus planejou para ela, precisa de santidade. E agora nós vamos ler o texto que diz assim: E aconteceu que no caminho, numa estalagem,
que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, circuncidou o prepúcio de seu filho e lançou-o a seus pés e disse: certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Meus queridos, muita coisa pode ser dita aqui, mas eu vou dizer para você o que eu penso dessa passagem. Eu penso que Moisés, quando nasceu o filho dele, ele quis circuncidar o menino. E eu penso que Zípora, por ser midianita, e porque na história, depois do povo e na lei, você vai ver que Deus vai dizer: não se casem com as midianitas. E Moisés tinha por esposa uma midianita. E aqui você vai dizer: mas como é que Deus estava acabando de falar com Moisés para ele fazer um negócio, e agora a Bíblia fala que Deus quer matar Moisés? Porque Deus trabalha com a gente como um checklist. Porque se Deus colocar toda a lista diante de você, você é fulminado, isso é justiça. Mas a misericórdia de Deus é que Ele vai tratando de você a cada momento. E na lista de Deus chegou o momento de Deus ver os filhos de Moisés. E na visão de Deus, naquele momento, Deus pensa assim: Moisés tem uma falha grave na sua vida, é o seu filho. Porque você, Moisés, não cumpriu o acordo e você não está apto para ser o meu missionário, porque você não cumpriu a parte do acordo que eu fiz com Abraão. Uma marca significando que você e seus filhos são meus. Aqui nós não estamos, deixar bem claro, ninguém precisa sair correndo para ir no médico fazer circuncisão, não é isso. E essa marca, eu vou dizer o que significa para nós hoje. A marca que nós temos hoje, queridos, é a marca do Espírito Santo. É um selo, é a aliança de Deus conosco, a presença do Espírito Santo. E nós, por exemplo, hoje a Bíblia diz que nós podemos entristecer o Espírito Santo com as nossas atitudes. Quando nós não geramos o fruto do Espírito, nós estamos entristecendo o Espírito Santo, e Deus, Ele busca restaurar novamente a presença e a plenitude do Espírito Santo em nossa vida. E Deus nos punirá até que esse padrão mínimo de Deus seja preenchido, que é a presença do Espírito Santo. E algumas pessoas querem fazer coisas e obras e não estão fluindo do Espírito, não estão gerando fruto do Espírito, paz, alegria. E Deus toma providências e Deus coloca às vezes a gente numa situação de morte, para que essa situação seja restaurada. E Moisés aqui estava nisso. Isso foi tão grave que Moisés agora não podia fazer nada e Zípora teve que tomar providência para salvar a vida do marido. Uma situação limite que gerou uma situação tão grave que Zípora abandona Moisés e volta para a casa do pai aqui. Ela grita com ele porque ele não se impôs de forma que ele fizesse esse acordo com Deus, com seus filhos. E agora ela teve que fazer isso. Foi falho. É um problema que a gente tem na raça humana. Adão. Nós temos um problema com os homens. E Moisés, ele teve que se submeter, então, à tristeza da esposa. Ela foi embora. Deixou ele aqui, volta para a casa do pai. A Bíblia diz isso, é uma situação extremamente complicada. E algumas pessoas leem esse texto e não entendem. Mas aqui ela está dizendo: olha, Abraão, você é um sanguinário. Deve ter gerado um desconforto muito grande ali. E essa situação só vai se reverter no dia lá na frente. Se você que está acompanhando a história, vai ver que um dia, depois que Moisés já saiu do Egito, aí então o sogro de Moisés, Jetro, traz de volta Zípora, quando ele vai dizer que ele está muito sobrecarregado, que ele precisa dividir o povo para atender a todas as pessoas e tal, em padrões de 1.000, de 100, de 10, e ele traz de volta Zípora. Então, desse momento em diante, Moisés fica sozinho. Sozinho, ele está sozinho. Agora, nós podemos aqui entender
de uma forma que a gente quiser. Mas Deus estava colocando Moisés sozinho, porque ele ia para o Egito, ele ia ter que estar libertando quase 3 milhões de pessoas, eram 600 mil homens, a Bíblia traz apenas esse número, 600 mil homens. Então a gente faz um cálculo que era muito grande a população feminina, porque tinha morrido muita criancinha do sexo masculino por um período. Então os estudiosos vão dizer que provavelmente eram 3 milhões de pessoas, é muita gente, e agora Moisés fica sozinho. Mas ao mesmo tempo que Moisés está chorando que a sua esposa está indo embora, que aqui eu não estou explicando nada, não estou dizendo que é certo esposa ir embora, não estou dizendo nada disso. Isso é uma situação bíblica. Não estou aqui para conseguir compreender, é uma situação difícil, mas Deus diz assim, versículo 27, disse o Senhor a Arão, vai ao deserto ao encontro de Moisés, e ele foi no monte de Deus e beijou-o. Então, à medida que Zípora vai embora com os filhos, por algum motivo Deus está vendo e Deus convoca o irmão de Moisés, você, Arão, vai lá e se encontre com seu irmão. E é interessante que essa dupla, esses dois irmãos agora, vão ficar juntos e eles vão discutir depois lá na frente, quando vai ter o bezerro de ouro que Arão vai fazer. Mas até aquele momento eles estão juntos aí, um ajudando o outro. Não significa que é da vontade de Deus que nenhum casal se separe, não é nada disso. Mas a lição que nós tiramos aqui é a seguinte: nós precisamos viver uma vida santa para Deus. Tem gente que abandona a igreja, abandona a leitura bíblica, a oração, e aí depois Deus vai chamar de volta. Deus vai chamar de volta. Versículo 28, e relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor com que o ensinava e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo. Você observou aqui que Moisés agora não fala, que quem está falando é Arão. Tem várias situações. A Bíblia diz Moisés dizendo que ele era pesado de língua, mas também ele ficou 40 anos sem falar a linguagem ali. Então, Arão tinha facilidade, conhecimento, e Arão é como quem introduz o seu irmão à presença ali dos anciãos, porque Moisés era um desconhecido agora, e Moisés vem do meio do deserto, e quem vai dizer o quê? E Arão então diz, é meu irmão, Deus fez isso, aquilo, explica tudo. E o resultado desse discurso de Arão está no versículo 31. E o povo creu, e quando ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel, e que via a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Meus irmãos, depois de 440 anos, chegou a hora de crer em Deus. Esse povo viu que Deus estava olhando para eles. E eles se ajoelharam e disseram, louvado seja o Senhor, porque a nossa oração, nosso clamor não foi em vão. Deus tem ouvido, Deus está providenciando isso. Esse mesmo povo que depois vai reclamar como a gente faz. Mas a lição que fica aqui é, o povo creu na mensagem de Arão. Deus estava usando Arão nesse momento. Meus irmãos, eu gostaria de fazer um fechamento aqui. Infelizmente, nós não vamos terminar a história de Moisés hoje. É um trecho, é um momento, é uma situação. Mas eu queria fazer uma conclusão aqui. A primeira coisa que eu quero dizer, confie em Deus. Deus sabe o que está fazendo. A segunda coisa que eu quero dizer é que tempestades estão no caminho. Previsão do tempo, tempestades. Andar com Deus não isenta ninguém de andar no meio da tempestade, de problemas às vezes muito graves, problemas que levam a gente ao nocaute, ao chão. Nós nos sentimos impotentes. Eu vou dizer uma coisa, andar com Satanás parece uma vitória, parece uma alegria. Por isso eu escolhi aquele hino que cantamos no começo. Parece que eu estou seguro, não está acontecendo nada. Mas eu seguramente estou indo direto para o inferno.
Mas andar com Deus é uma aventura. Andar com Deus é viver o dia de hoje, entregando a Ele todas as nossas forças, dizendo: Senhor, eu não aguento mais, eu não sei o que está acontecendo, Senhor, me livra, mas Deus está fazendo uma coisa maravilhosa em você. Que Deus vai usar você. E para usar você, para que você seja porta-voz de Deus, Deus deixa você afiado. Deus deixa você lapidado, para você brilhar a luz de Deus. Deus lapida você, corta coisas fora. Deus mexe com a sua estrutura. Deus vai transformando você. Você vai se transformando numa nova criatura, de dia em dia, de glória em glória. E Deus vai pondo a sua mão sobre você. E você vai dizendo: Senhor, eu não aguento mais. E Deus vai dizendo assim: eu estou trabalhando na sua vida. Existe uma placa na frente de cada crente: em obras. Em obras. Eu estou transformando, Deus diz, a sua vida, porque eu vou dar um corpo novo para você. Não se preocupe com o que você está passando. Eu estou transformando você. Eu estou mexendo com a sua estrutura. Eu estou transformando uma pessoa falível, pecadora, uma pessoa que não se importa comigo, em alguém especial. E eu vou fazer isso. E Deus estava fazendo isso com Moisés. Não é porque Moisés teve um encontro com Deus e Deus, agora eu vou fazer. Não, Deus tem uma obra e Ele vai trabalhando. Isso vale, meus queridos, lembrem-se de Jesus. Jesus não tinha pecado, mas agradou a Deus moê-lo. Ao ponto de Jesus dizer assim: se possível, Deus, passa de mim esse cálice, está demais, Senhor, eu vou morrer. Mas Deus permaneceu em silêncio. Deus estava fazendo uma obra. Deus estava salvando a humanidade, salvando você. E quando você geme, Deus está usando você, Deus vai usar você. Não desanime, não entre em pânico. Continue crendo, porque Deus está mudando você. Como a gente leu lá: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos. Moisés reconhece Deus na estalagem, reconhece Deus no caminho, reconhece Deus nos seus filhos, reconhece Deus na sua vida. Deus está no controle e Ele vai cuidando das suas veredas. É essa a situação. E é difícil para a gente entender isso, porque a gente gosta de estar a gente no controle. Eu quero saber o que eu tenho que fazer. Eu não quero que Deus vá contando as coisas em pedacinhos para mim. Senhor, conta logo tudo. O que o Senhor vai fazer amanhã comigo? Silêncio. O silêncio de Deus é perturbador. Mas é esse silêncio que nos ajuda a aprender a ter paciência, a esperar no Senhor. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Salmo 41. Você vai aprender a ser forte. As pessoas vão chegar para você e dizer assim, vou usar o nome de Moisés, eu estou morrendo. Eu falo: não, fica tranquilo. Você está morrendo, mas você não vai morrer. É a mão de Deus fazendo uma coisa maravilhosa na sua vida. Calma, Deus ainda não terminou. A história ainda não está no fim. Esse Moisés aqui, que quase morreu por causa disso, daqui a pouco, daqui a alguns tempos, nós vamos ver que ele toca no cajado, com o seu cajado na frente do mar, e o mar se abre. Porque ele estava em condição de fazer, ele estava pleno em relação a Deus. Até toma uma bronca: Moisés, para de orar e age. Eu já trabalhei na sua vida, Moisés, agora vai e faz. Mas isso vai ficar para o dia certinho lá que a gente vai ver. Eu queria orar com você, sabe? A gente vê a história de Moisés, a gente pensa que não é história da gente. Moisés, isso aí já foi. Você não sabe. Às vezes Deus quer que você seja o libertador da sua família, o libertador da sua história. Que você seja a pessoa que vai fazer maravilhas nas mãos de Deus. Mas Deus precisa preparar você. Deus não vai usar a gente como a gente é, mas Deus vai usar a gente como Ele quer que a gente seja. Vamos orar. Senhor, nós clamamos pela Tua presença em cada coração. Ó Deus, mas esse pedido a princípio parece tão simples. Mas Deus, a Tua presença em nosso coração faz com que nós deixemos o mundo de lado. Deixemos as coisas que incomodam o Senhor.
Ó Deus, às vezes dói jogar fora alguma coisa preciosa para nós, mas que para o Senhor não vale nada. E nós, quando andamos com o Senhor, precisamos aprender a andar conforme a Tua vontade. Ó Deus, se existe alguma coisa em nossa vida que está errada, Senhor, usa a nossa esposa, nosso marido, nossa mãe, nosso pai, usa nossos queridos para tomarem as providências para que a gente não morra, para que a gente faça aquilo que não fez, para que a gente se acerte. Ó Deus, ajuda-nos a cumprir a Tua vontade, porque sabemos que o céu é um lugar maravilhoso. O céu para onde nós vamos é um lugar cheio de glória, da Tua presença, e o Senhor está preparando a gente a cada dia para a gente ir para lá. Quando nós estivermos no céu, nós vamos dizer: ó Deus, obrigado porque o Senhor trabalhou na minha vida e eu estou aqui. Obrigado porque o Senhor me ensinou que as coisas do mundo não valem nada, o que vale é a Tua presença. Ó Deus, que cada um saiba e descubra qual é o seu cajado, qual a sua missão, que todos saibamos que nenhum tempo na Tua presença é tempo perdido. Ó Deus, abençoa a vida de cada um, que provavelmente existem pessoas aqui nessa noite que estão passando por um deserto, estão passando por um momento difícil. Ó Deus, supre, Senhor, de fé. Ó Deus, que haja uma visão do futuro em cada coração, para que ninguém desanime na jornada. Ó Deus, faz maravilhas no meio do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe a vida de cada um. Eu tinha combinado com a irmã Kelly, vou passar a palavra para ela. Peço licença aos irmãos, peço até desculpa, mas eu realmente preciso ir porque eu vou chegar. Amanhã tem que estar muito cedo lá e vou chegar muito tarde, mas eu estarei em oração pelos irmãos. Que Deus abençoe.